Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago aqui a primeira Cattleya metistoglossa florida neste ano de 2021. Finalmente começou a florada delas aqui na minha região. Mas antes de mostrar e falar um pouquinho dessa belezura, eu gostaria de pedir aquele joinha que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito e está chegando neste vídeo agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu estiver publicando novos vídeos. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais para que os meus vídeos sejam cada vez mais indicados. E nisso eu vou poder estar trazendo mais dicas simples de cultivo, porque esse é o meu objetivo, é trazer um cultivo de orquídea de forma descomplicada e com resultados satisfatórios, que é o que eu vou mostrar e é o que eu sempre mostro. Vocês que já me seguem, já tem assim um conhecimento, um pouco de conhecimento sobre o meu cultivo, e eu estou sempre mostrando os resultados para que vocês vejam e tirar aquela ideia que muitas pessoas têm de que cultivar orquídea é muito difícil. E isso não é verdade. Isso é um mito. Isso é algo que foi criado, digamos assim, construído na mente das pessoas, mas também devido à forma como o conhecimento sobre o cultivo de orquídea é passado, é trabalhado. Então é justamente isso, esse é o compromisso que eu tenho, é de desmistificar essa ideia de que cultivar orquídea não é para todo mundo, que precisa fazer cursos e mais cursos, precisa estudar. Claro que fazer cursos e estudar vai intensificar, mas a gente pode aprender isso também na prática, como eu aprendi. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, aqui eu tenho a primeira Cattleya metistoglossa florida. Olha só, eu vou virar aqui para vocês. Ela está com 7 flores. Essa foi aquela que eu mostrei para vocês. Tem o que? Umas 3 semanas. Que eu mostrei lá quando estava a espata se abrindo. E aí eu precisei viajar. E eu estava também em processo de mudança de uma cidade para outra, e aí eu acabei não mostrando mais para vocês. Inclusive eu tinha até parado de gravar vídeos com tanta frequência, e aí quando eu cheguei ela estava dessa forma. Belíssima, muito perfumada. Essa orquídea é uma Cattleya metistoglossa da variedade tipo pintalgada, ela é bem pintalgada. Mas ela não tem assim aquele rosel bem encarnado. Ela é um pouco mais clarinha. Tem outras aí que tem um rosel mais encarnado. E essa orquídea foi, inclusive, daquelas que eu fiz o corte e o replante. Inclusive eu tenho vídeos aqui no YouTube onde eu mostro a construção desse substrato e a fixação da orquídea. Então, é um substrato muito fácil de fazer. Isso aqui é uma aduela de porta, é aquela parte do pé direito que a gente chama. E o que foi que eu fiz com esse substrato? Eu apenas coloquei 4 pregos para que gerem um suporte, para que a gente possa colocar em qualquer superfície. Coloquei um prego aqui, outro aqui do outro lado e amarrei o arame para pendurar.
dessa forma. A gente pode colocar 4 que fica ainda melhor, mas eu coloquei 2 que já dá para cultivar tranquilamente, até mesmo para poder economizar arame e pregos. E a chave da questão para que essa orquídea florescesse. Também, como eu tinha saído nesse mesmo período, foi bem no momento, naquela época que eu fiz o replante das phalaenopsis do tecido, eu também acabei saindo. E acabei não adubando. Entendeu? Acabei não adubando a orquídea. Então ela também não foi adubada ainda. Porque quando eu cheguei, ela já estava se preparando para florir. Então aí a gente suspende a adubação quando a orquídea já está preparada para florescer. Mas qual o segredo dela estar florida? Nesse mesmo ano em que eu fiz o corte, é aquilo que eu sempre falo para vocês. É muito importante que a gente faça os cortes e o plantio, o replantio. Isso serve tanto para replantio, mudança de vaso, ou também para cortes. Sempre no momento adequado. E qual é esse momento adequado? É o momento em que a orquídea está desenvolvendo pseudobulbos novos, ou as raízes estão se desenvolvendo. No caso da Cattleya metistoglossa, é quando os pseudobulbos já estão abrindo as folhas. Por que neste período? Porque é o momento que as raízes elas vão começar a ser emitidas. Então, a Cattleya metistoglossa, ela emite raízes antes da floração. Então, ali, entre aquele momento que os pseudobulbos estão abrindo as folhas e a floração. Então, esse é o momento adequado para poder a gente estar fazendo o corte. Quando começa a nascer as primeiras raízes, as pontinhas das primeiras raízes, é o momento que a gente deve estar fazendo esse corte para que a orquídea ela se desenvolva com mais facilidade. Fazendo isso, logo logo as raízes se fixam, se desenvolvem e se fixam no substrato. E olha aqui como estão essas raízes e a orquídea florida, belíssima, de forma belíssima. Olha para aqui, que maravilha. Então isso aqui, vocês podem estar conferindo a fixação dessa orquídea nesse substrato em alguns vídeos que eu publiquei aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui da tela, o acesso para que vocês possam ser, caso queira, possam ser direcionados para esse vídeo. E também vou deixar o acesso na tela final. Para quem tiver um interesse e quiser ver, fiquem à vontade. E vocês vão ver o processo de fixação, né? E aí vocês vão entender com mais clareza do que eu estou falando. Então, olha só como está a orquídea. Muito bela, tá vendo? Saudável, não está uma orquídea desidratada. Então, ela está com raízes se desenvolvendo. As folhas estão saudáveis, nada de desidratação, nada de enrugadas, entendeu? Então, é isso. A orquídea saudável é isso. E quando a gente faz um replante fora da época, fora da data, as raízes não se desenvolvem bem, a orquídea se desidrata e ela demora muito mais tempo e às vezes ela nem floresce naquele ano, entendeu? Então é necessário a gente esperar o momento adequado para poder você estar fazendo o replante da sua orquídea. O replante, no caso, a mudança de vaso, ou então o corte. Porque o corte ele ainda é mais agressivo para a orquídea. Porque o replante, muitas vezes a orquídea está entorcerada, tem muitos pseudobulbos, ela tem uma reserva grande de nutrientes. E a partir do momento que a gente faz cortes, então geralmente a gente faz corte com 4 pseudobulbos, porque é a quantidade adequada também para poder a gente estar fazendo os cortes das nossas orquídeas. Nada de fazer cortes com 3 pseudobulbos, 2, porque isso aí vai prejudicar o desenvolvimento da orquídea. No mínimo 4.
Ao menos que seja aquelas orquídeas como, por exemplo, as encíclias. As encíclias dá pra gente fazer até com 3. No caso, aquelas encíclicas que tem os pseudobulbos bem avantajados. Então ela tem uma reserva de nutriente muito grande e a gente pode estar fazendo a fixação com 3 também. Mas no caso das catleias e laélias também, é recomendável 4 pseudobulbos, porque aí a chance da orquídea se desenvolver é muito grande. Então a gente pode ver que o pseudobulbo jovem que eu fiz o corte, ele continuou se desenvolvendo e ele floresceu. E a orquídea tem apenas aqui 4 pseudobulbos, que foram os 4 pseudobulbos que eu fiz o corte. Então, se eu tivesse feito aqui com 3 ou com 2, ela não estaria florida aqui agora para poder eu estar mostrando para vocês. E aí agora, depois que terminar aqui a floração, ela vai passar por um período de dormência. Às vezes esses pseudobulbos aqui, porque como eu estou sempre falando, a floração das orquídeas, ela consome muita energia da planta, né? Então aqui ela vai se desidratar um pouco. Por esse momento aqui é o momento de você regar muito bem a orquídea. Essa questão que às vezes tem pessoas que dizem assim, a orquídea está florida, não precisa regar. Eu rego as minhas orquídeas normalmente, principalmente quando elas estão floridas. No caso das Cattleya metistoglossa, eu até deixo elas passarem por um processo de estresse hídrico, porque isso já é um processo adaptativo que elas têm, que lá no seu habitat, elas passam por esse processo para poder induzir a floração. No orquidário também, se você deixa a orquídea passar por esse processo de estresse hídrico, a floração é mais rápida. Não significa que se você não deixar ela passar por esse processo de estresse hídrico, que ela não tenha floração, mas a floração vai ser mais tardia. Exuberante do mesmo jeito, porém mais tardia. E quando a gente deixa ela passar por um processo de estresse hídrico, ela floresce mais rápido, que é o que está acontecendo este ano. No ano passado, a floração começou no início de setembro. Na verdade, no meio de setembro, porque eu cheguei aqui no início de setembro e não tinha uma florida. Eu já comecei a me preocupar, mas porque o ano passado o inverno foi muito chuvoso, então a umidade do ar estava muito elevada. Então as orquídeas estavam com os pseudobulbos assim enormes, não passou por aquele processo de estresse hídrico e isso tardou a florada. Porém, foi uma florada bem abundante. E já esse ano foi um inverno muito seco, muito vento, o vento também acaba secando o ar, e já estamos agora no meio de agosto e elas já estão floridas. Então, no final de julho, elas já começaram a encher a espata. Eu tenho outras floridas já também, mas essa daqui foi a primeira que já tem alguns dias que ela está florida. Então, esse ano, por ser mais seco, a orquídea acabou florescendo, a Cattleya metistoglossa acabou florescendo mais rapidamente, que é o que na maioria das vezes acontece lá no mato, lá na mata, lá no hábitat. Então, mais uma vez, olha que maravilha, vou tentar chegar aqui bem de pertinho para que vocês possam ver. Olha só, olha aqui a maravilha, que maravilha. Aqui o substrato, olha as raízes branquinhas. Então não tem substrato melhor para a gente estar cultivando as nossas orquídeas, cattleyas, do que a madeira. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, não deixe de dar aquele joinha muito importante para o crescimento do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês fiquem por dentro de todas as minhas publicações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que o YouTube possa recomendar cada vez mais os nossos vídeos e eu possa estar trazendo novas dicas sobre o cultivo de orquídeas. Deixem seus comentários, deixem as suas sugestões. Qualquer dúvida podem me perguntar
e dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.